Então, vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Vocês estão conseguindo ler isso aí? Compartilhou aí, não compartilhou? Compartilhou. Vocês estão conseguindo ler esse exercício? Tá meio pequeno, professor. Tá, deixa eu dar um jeito de aumentar ele aqui, peraí. Eu estou pegando os exercícios antigos da UFMG, os antigos vestibulares da UFMG, e estou fazendo uma pesquisa. Dá uma melhorada aí agora? Deu. Oi? Melhorou, né? Isso. Agora sim. Beleza. Então, eu estou pegando alguns exercícios antigos da UFMG e estou fazendo uma análise comparando os antigos vestibulares da UFMG com as provas de Enem. Você tem alguma similaridade, alguma coisa, uma tendência. Eu achei esse exercício aqui, nesse estudo que eu estou fazendo, e resolvi mostrar aqui para vocês, olha. É um exercíciozinho simples, teórico, tá? Vou ler aqui com vocês, ó. É de 2007, não sei se está dando para ver aqui, ó. 2007. Então, já é bem velhinho, já tem o quê? Já tem uns 10, 13 anos, né? 13 anos atrás que o pessoal já fez isso aí, ó. Então, olha aqui. Ixi, deixa eu diminuir esse tamanho aqui, senão tá melhor ainda. Não, eu acho que eu tenho que ficar naquele tamanho mesmo, senão vai ficar esquisito. Mas eu vou explicando aqui para vocês, ó. Cada qualidade. Como é que é esse exercício? Olha aqui, ó. Um fio condutor reto, vertical, passa por um furo e uma mesa, sobre a qual estão próximos uma esfera carregada, pendurada numa linha de material isolante, e uma bússola, como mostra a figura. Então, aqui, ó, eu tenho uma mesa, eu tenho um furo aqui, e por aqui eu passo um fio vertical. Aqui eu tenho uma bússola, inicialmente a bússola está apontando na direção do fio, e aqui eu tenho uma bola parada, então ela está parada, está em repouso, né? Então ela está carregada, sinal positivo aqui. Está carregada, mas está parada aqui. Inicialmente não há corrente elétrica no fio, e a agulha da bússola aponta para ele, como se vê na figura. Então a bússola está apontando aqui na direção do fio. Em um certo instante, uma corrente elétrica constante é estabelecida no fio. Então, uma hora eu liguei a corrente. Não me falou se a corrente é para cima ou é para baixo, mas só falou que tem uma corrente. Bem, o que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem que lembrar uma coisinha simples aqui, ó. A gente tem que lembrar que se eu tenho uma corrente elétrica, implica que eu vou ter o quê? Um vetor de campo magnético. Legal? Então, essa aqui já é a observação de quem? De Ørsted. Ørsted fez essa observação que toda vez que eu tenho uma corrente elétrica, eu tenho um campo magnético. E um campo magnético, ele vai provocar alterações em algumas coisas. Ele vai alterar o quê? Aqui eu tenho uma bússola e uma carga parada. Então, o que ele vai pegar? A bússola. E a carga parada. Qual dessas duas estruturas que o campo magnético vai afetar, hein? A carga parada, e a bússola vai afetar as duas? Não. Ele vai afetar a bússola, mas não vai afetar a carga parada. Por quê? Porque uma carga parada só produz o quê? Campo elétrico. Então, o que eu quero saber? Na hora que eu colocar uma corrente aqui, qual dessas alternativas tem sentido? Vou começar lá de baixo aqui. A agulha da bússola não se move. Não, está errado. A agulha da bússola se move, porque é um campo magnético. E a esfera se afasta? Não, a esfera não se afasta. Por quê? A esfera só vai sentir o que? Um campo elétrico. E uma corrente cria um campo magnético. Então a letra D tá as duas afirmativas estão erradas. Na letra C, a agulha da bússola não se desvia. Não, está errado. Ela vai se desviar porque ela tem um campo magnético.
E a esfera permanece na mesma posição. Isso está certo. Mas só que essa aqui está errada. A agulha da bússola vai apontar em outra direção. Opa, isso está certo. E a esfera vai se aproximar da bússola, do fio. Não, isso está errado. A esfera carregada não vai interagir com o campo magnético. Letra A. A agulha da bússola vai apontar para outra direção. Certo. E a esfera permanece na mesma posição. Certo também. Ah, então essa aqui está certa. Então a resposta desse exercício é a letra A. Vocês entenderam, gente? Como é que foi essa questão? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, essa aqui é uma questãozinha simples que eu peguei para a gente poder analisar. Deixa eu pegar uma outra aqui. Ó. Professor, Fala, meu querido. por que a agulha vai apontar para outra direção? É porque a agulha da bússola é o que é uma bússola? Uma bússola não é um pequeno ímã? Sim. Um pequeno ímã ele não vai, ele não interage com o campo magnético. Sim. Isso. E na hora que eu estabeleço uma corrente elétrica, o que ela faz? Ela cria um campo magnético. Então, se a corrente elétrica cria um campo magnético, ela vai interagir com ímãs. E qual o ímã mais próximo que eu tenho ali? É uma bússola. Então, ela vai afetar a leitura da bússola. Ah, tá suave. Beleza. Suave? Beleza. Deixa eu pegar Professor, um outro. Fala, meu querido. mas, tipo, as cargas em movimento, a corrente, também cria campo elétrico, não? Não, cria campo elétrico também. Só que esse campo elétrico não vai interagir com a carga. Por quê? Esse campo elétrico ele está dentro do fio, ele não está no espaço. Lembra que quando eu estabeleço uma corrente elétrica, a corrente elétrica ela está onde? Ela está dentro do condutor. Para eu poder criar um campo elétrico no espaço, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter cargas paradas. No caso aqui, o campo elétrico ele vai estar só aqui dentro. Aqui, ó. Entendi. Entendeu? Então, externamente, o que eu tenho? Eu só tenho um campo magnético. E esse campo magnético só vai interagir com a bússola. Tranquilo? Deu para entender? Tranquilo, Eu valeu. achei essa questãozinha bem simplesinha, mas muito gostosa de fazer, porque ela tem vários conceitos, né? O conceito da lei de Ampère, o conceito do que é que uma carga elétrica, cargas elétricas geram um campo magnético, mas elas têm que ter uma condição. Qual que é a condição? Está em movimento. Agora, vamos pegar agora aquele nosso livro texto. Eu tirei algumas questões dele. O Elu, né? Nosso livro. Eu peguei aqui a página 98. Peguei aqui na página 98 do livro. Eu mandei, acho que tá aqui no Teams. Depois eu vou mandar para o e-mail junto com as soluções aqui. Ó. Então, eu peguei alguns exercícios, vamos fazer eles aqui para a gente treinar um pouquinho isso. Essa aqui é a lei, é um exercício que a gente vai ter que lembrar da lei de Ampère. A lei de Ampère estabelece o quê? Que o campo magnético, né, que o vetor B é indicado pela mão direita. Pela regra da mão direita. Aí, como é que é a regra da mão direita? Vocês vão pegar o dedão e vão apontar na direção da corrente. E vão fechar a mão. A mão aberta, né? Palma da mão aberta. E aí vocês vão pegar e fechar a mão. Aí o sentido da rotação dos 4 dedos vai ter o sentido do campo magnético. Então vamos ler a questão aqui. Ó. Então, por um fio condutor retilíneo, passa uma corrente contínua de intensidade I. Não falou o valor. No sentido de cada figura. Olha, a corrente está para baixo aqui. Ok? E aí, quais os vetores? Então, eu tenho vetor 1, direção 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quais os vetores enumerados de 1 a 8 podem representar o vetor de indução magnética
vetor B. Então, eu quero saber qual a direção de B. E qual desses vetores representa a direção de B. Nos pontos ponto A e no ponto B, que é esse aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bem, vamos lembrar, né? Característica de B. O vetor B, ele é o quê? Ele é circular. Ele é um círculo. Então, logo, esse vetor, ou ele está assim, ou ele está assim. Aí a maneira como ele está rodando vai ser a regra da mão direita, que vai me falar isso. Aí como é que eu vou fazer isso? Olha, eu vou tentar colocar aqui a tela aqui para vocês verem a minha mão mexendo aqui para ver se funciona. Olha aí se deu para ver aqui. Ó. O problema é que a câmera, ela fica, ó, essa luva aqui, isso não é frescura não, isso aqui é por causa da mesa digitalizadora, e eu sou pra caramba, então se eu não colocar isso aqui, vai ficar tudo melado, aí avacalha tudo. Então, o problema da câmera é que ela está espelhada, né? Mas vamos ver se dá certo. Então, só, você pega o dedão e aponta na direção da corrente e fecha a mão. Olha só, no exercício, a corrente está para baixo. Então, na hora que eu faço aqui, eu fecho a mão, eu vou ter esse movimento assim. Repita vocês em casa esse movimento. Então, a gente vai ver isso aqui. Ó. Vou tirar essa cara feia daqui. Então, dedão para baixo, na hora que eu fecho a mão, o que eu vou ver? Eu vou ver esse movimento aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil de ver. Eu vou ter esse movimento aqui, ó. Então, ele vai fazer isso aqui. Conseguiram ver? Opa. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Bem, se ele está fazendo esse movimento, quais os vetores que indicam isso? No ponto A, aqui, ó. O que melhor representa essa coisa aqui? 1, 2, 3 ou 4? Hein? Fala aí para mim. O 2. Conseguem ver? Ou não? Não, consegui não. Então, peraí. Vamos tentar ver o seguinte, ó. Imagina que eu estou olhando de cima. Se eu estou olhando de cima, aqui eu tenho um ponto A. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um ponto B. 5, 6, 7, 8. Na hora que eu estabeleço a corrente, ele vai fazer isso aqui, não vai? Isso aí vocês conseguiram visualizar? Que ele vai rodar e vai girar em torno do fio nesse sentido aqui? Nesse caso, então, ele vai fazer isso aqui. Então, esse aqui vai ser o campo magnético, ó. Vai ficar rodando aqui, ó. Aí no ponto A, aqui assim, qual desses 4 vetores melhor representa a direção do campo magnético nesse ponto? 2. Ah, entendi agora, entendi agora. Eu não Entendeu? tinha entendido que era no A, não. Achei que era Não, no A. é geométrico, é um problema geométrico, né? Então a gente tem que visualizar. E aqui, ó, continuando aqui, ó. No ponto B, qual o melhor vetor que representa a direção no ponto B? O 8. Então, qual é a resposta aqui? São os pontos 2 e 8. Beleza, gente? Deu para sacar direito isso aí? Deu, agora Deu. ficou tranquilo. Ah, legal. Agora vamos ver um outro aqui, ó. Esse aqui assim. Aqui. Nas figuras 1, 2, temos condutores retilíneos estendidos no plano da página. Figura 3 e 4, temos interseções com o plano da página. Então, 1, 2, 3, 4 são fios que passam uma corrente elétrica.
A diferença é que 1 e 2, eles estão na página. 3 e 4 estão cortando a página, estão furando a página, no caso, a tela do dispositivo que vocês estão vendo a aula aí agora. Desse jeito que está aqui, ó. Então, esse fio, ele está assim, ó. Ele está na horizontal. O campo magnético na parte de cima está saindo. Na parte de baixo está entrando. Qual tem que ser o sentido da corrente para que eu tenha um campo magnético que faça esse movimento que está pedindo aqui, ó, que ele faça isso aqui, ó. Aí como é que vocês vão fazer isso aí? Eles vão pegar a mão direita suas. Deixa eu colocar a tela aqui só para indicar como é que eu... Cadê a câmera? Opa. Vai ficar assim, ó. Você tem que pegar a mão sua, tá? E aí você tem que colocar a mão direita esticada. E aí você tem que pegar ela de tal jeito que tá o seguinte, olha, em cima tá saindo. Em cima tá saindo, embaixo tá entrando. Só que lembrando, a minha mão ela tá espelhada, né? Então eu só estou explicando. Sei que vocês vão ter que fazer aí. Então pega a sua mão direita e coloque de frente para a figura do exercício 1, e de maneira que na parte de cima os seus 4 dedos saiam da tela. Então, se você fizer isso, você vai encontrar a corrente elétrica fazendo esse movimento aqui, ó. Concorda comigo? Que quando eu coloco a corrente elétrica para cá, para a direita, coloca o seu dedão para a direita. Na hora que você fecha o dedo, em cima sai, os 4 dedos apontam na sua direção, embaixo entra. E aqui no número 2, vai fazer a mesma coisa. A esquerda está entrando e a direita está saindo. Então, você vai pegar a sua mão direita, 4 dedos entrando à esquerda. Para ele dar a volta, sair, então implica que a corrente aqui embaixo, corrente número 2, tem que estar para baixo. Entenderam, gente? Esse 1 e esse 2, como é que eu fiz? Sim. Foi tranquilo? Sim? Agora o 3, olha. O 3, esse fio aqui, ele está tipo saindo da página. Está tipo saindo aqui. Só que eu não sei se a corrente está entrando ou está saindo, mas ele está cruzando a página. O campo magnético está assim, ó. Então, ele está aqui, nesse ponto ele estaria aqui, nesse ponto ele estaria aqui, nesse ponto estaria aqui. Então, ele estaria fazendo isso aqui, ó, tá vendo? O campo magnético é uma tangente num círculo de rotação aqui. Se você pegar a sua mão direita e fazer ela fechar os 4 dedos girando desse jeito, você vai ver que a única maneira que você consegue fazer isso é com o seu dedão apontando para dentro da folha. Então você vê que o campo magnético está entrando aqui, ó, no 3. E por eliminação, né, se o campo magnético está para cá, a corrente está entrando, o campo magnético para lá está saindo. Nós vamos ver aqui, ó. O campo magnético para lá quer dizer que ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Então, você tem um vetor tangente saindo aqui. Então, se a sua mão direita está para cá, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que o campo magnético, o campo magnético gerado só pode ter sido gerado por uma corrente que está saindo. Então, fechou. Então, número 1, corrente elétrica horizontal para a direita. Número 2, vertical para baixo. Número 3, entrando no plano da tela. E número 4, saindo do plano da tela. Tranquilo, gente? Deu para vocês entenderem isso aí? Beleza? Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, tem mais conta, tá? Aí vamos lá, olha só. Opa. Um fio condutor retilíneo longo está situado no vácuo. Então, está no vácuo,
Você vai usar esse valor aqui do μ0, tá? Percorrido por uma corrente elétrica de 100 amperes. Então, coloca aqui, ó. Corrente elétrica I de 10 elevado a 2 amperes. Melhor colocar em potência de 10, que depois a gente vai cancelar. Um elétron, e aí aqui eu tenho a carga do elétron. Então, a carga do elétron já está indicada aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Encontra-se a uma distância de 10 centímetros. Uma distância de 10 centímetros. 10 centímetros a gente tem que passar para metro. É 0,1 metros. Que é igual a 10 a menos 1. Ok? E a velocidade dele, que se move, ele está se movendo a 5 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Calcule a força magnética. Então, eu quero saber a força magnética. Não sei a força magnética. Quando, letra A, radial afastando do fio. Letra B, a velocidade está paralela ao fio no sentido da corrente. Letra C, perpendicular ao fio, tangente a uma linha de indução. Bem, o que esse problema ele quer? Ele quer que a gente calcule a força magnética. Aí, lembrando, a fórmula da força magnética é B, Q, V, vezes o seno de θ. Olha só, nós temos a carga, que é essa aqui. Nós temos também a velocidade, que é essa aqui. Só que eu não tenho o campo magnético. E também não tenho o ângulo entre a força e a carga. O que esse problema quer fazer? Ele quer que o valor do ângulo vai mudar. Letra A vai ser um ângulo, letra B vai ser um ângulo, letra C vai ser outro ângulo. Então, a gente vai ter que analisar, fazer a construção geométrica da letra A, B e C para descobrir θ, tá? O ângulo θ. E o campo magnético, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular sabendo que o fio percorrido por essa corrente vai gerar esse campo. A uma distância de quanto? 10 centímetros. Ah, então beleza. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro tem que saber o valor do campo magnético. Aí o valor do campo magnético eu uso a fórmula da lei de Ampère. A fórmula da lei de Ampère é μ0 vezes a corrente sobre 2πd, que é a distância. Aí eu jogo aqui, ó. μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Vezes a corrente, 10 elevado a 2 ampere. Sobre 2π. 2π. A distância, 10 elevado a menos 1 metros. Isso aqui vai ser igual. O que eu posso fazer? Eu posso cortar, né? Então, vamos começar a cortar aqui. Eu posso cortar π com π, 4 com 2. Sobra 2 aqui. Então, a resposta vai ser 2 vezes 10. Aí eu olho as potências. Olha aqui as potências. Menos 7 com 2, menos 1. Então, isso aqui não vai ficar assim, ó. Menos 7, mais 2, mais 1. Porque aqui é menos 1, vai para cima mais 1. Então, menos 7 mais 2, menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. Então, achei o campo magnético. 2 vezes 10 a menos 4 teslas. Ah, legal. Agora eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Agora eu posso usar essa fórmula aqui. Aí eu vou pegar esses dados e vou aplicar aqui, ó. Aí vamos fazer aqui. Letra A. Aí agora vamos analisar o ângulo θ, tá? Radial se afastando do fio. Então eu vou desenhar um fio aqui. Fiozinho aqui e tal. Não, esse fio saiu grosso, mas tá valendo. Vou colocar ele aqui assim e tal. Aí eu tenho um fio.
Aí, o que que eu tenho? Eu posso ter uma corrente elétrica que está subindo ou descendo, tá? Então, se a corrente elétrica estiver subindo, que ele não especificou, como é que vai ser o campo magnético, hein? Aí usa a lei de Ampère. Dedão para cima, fecha o fio. Então, desse lado de cá, o campo vai estar o quê? Entrando. E do lado entrando, quer dizer, opa. E do lado de lá vai estar saindo. E se a corrente estiver para baixo? Se a corrente estiver para baixo, então esse lado de cá o campo está entrando e esse lado de cá o campo vai estar saindo. E aqui eu tenho um elétron. E esse elétron está se movendo radial. Radial quer dizer o quê? Se afastando do fio. Então essa é a velocidade. Bem, vamos considerar as duas possibilidades, a corrente indo para cima ou para baixo. Se a corrente, deixa eu colocar a câmera aqui, porque eu vou ter que mostrar isso para vocês aqui. Se a corrente está para cima, quer dizer que o campo vai estar entrando. O campo vai estar entrando e o elétron vai estar para lá. Qual que é o ângulo entre os dois? Vai dar 90 graus, né? Se a corrente está para baixo, se a corrente está para baixo, se a corrente está para baixo, então o campo vai estar o quê? Saindo. E o elétron vai estar para lá. Saindo para lá. Quanto que é o ângulo de novo? 90 graus. Ah, então qualquer que seja. Tirar essa cara daqui. Tá. Qualquer que seja a direção da corrente para cima ou para baixo, eu concluo que o ângulo. Eu concluo que o ângulo vai ser o quê? 90 graus. Se o ângulo é 90, implica que o seno do ângulo vai dar 1. Então a fórmula da força magnética vai ser o quê? Força magnética vai ser BQV vezes o seno de θ, que é 1. Então a força magnética vai ser campo magnético. É esse valor aqui que eu achei, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 4. Vezes a carga. A carga está aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vezes a velocidade. A velocidade está aqui. 5 vezes 10 elevado a 6. Então, a força magnética vai ser igual a 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. 3,2 vezes 5 vai dar 16. 16 porque eu já fiz essa conta, tá? 16 vezes 10. Menos 4 com menos 19 dá menos 23. Menos 23 mais 6 vai dar menos 19, menos 17. Ah, então vai ser 16 vezes 10 a menos 17 newtons. Aí, se quiser colocar na notação científica, que é sempre bom, né? Aí vai ficar como? Vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 16 newtons. Essa foi a letra A. Professor, Entendeu? Fala, meu querido. 90 graus, nessa parte eu boiei. Ah, tá. É porque é o seguinte, ó, você entendeu aqui os sentidos dos campos magnéticos quando a corrente está para cima ou quando a corrente está para baixo? Sim. Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu te mostrar aqui de novo, aqui, eu mostrando as coisas aqui. Ó. Então, de qualquer jeito, o campo magnético ele vai estar assim, né? Ele vai estar entrando na tela, não vai? Então, ou vai estar entrando, ou vai estar saindo, não é? E de qualquer jeito, entrando ou saindo, o elétron vai estar para lá. Não vai estar para lá. Se o elétron vai estar para lá, entrando, qual que é o ângulo? Olha aqui, 90 graus. Saindo, qual que é o ângulo? 90 graus. Então, de qualquer jeito que eu tiver aqui, ó, opa, deixa eu pegar aqui direitinho, peraí.
de qualquer jeito que eu tiver, o ângulo vai dar 90 graus. Porque o elétron, qual que é a condição que ele está falando aqui? Ele está falando que o elétron está com a velocidade o quê? Radial, afastando do fio. Então, ele está com esse movimento aqui, ó. Entendeu, meu querido? Sacou? Uhum. Beleza. Agora, isso foi a letra A. A letra B e a letra C é mais uma análise. Então, letra B, olha. Letra B, paralela ao fio no sentido da corrente. Então, vamos desenhar o fio de novo. Está paralela ao fio no sentido da corrente, quer dizer o quê, hein? Quer dizer que se a corrente está para cá, o elétron também está para lá. Aí vamos pensar. Corrente para cima. O campo magnético vai dar onde, hein? Vai estar entrando. Então, olha só. Vamos lá de novo aqui, ó. Para me mostrar minha mão aqui, ó. Então, se o campo está entrando e a velocidade está para cima, o que está acontecendo, hein? Qual que é o ângulo entre eles? Entrando para cima. Qual que é o ângulo entre os dois? Vai dar 90 graus. Aqui, ó. 90 graus aqui, ó. Então, de novo, você vai cair nas condições de 90 graus. Então, se o ângulo θ é igual a 90, então você caiu na mesma condição da letra A. Então, o que, que vai acontecer? A força magnética, o valor dela vai ser o quê? Vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 16 newtons. Mesma coisa. E na letra C? Na letra C, olha só. Perpendicular tangente a uma linha de indução. Quando eu falo que ela é tangente, quer dizer que ela segue o campo. Você pode falar que tangente, ele segue a direção do campo. Se ele segue a direção do campo, então qual o ângulo entre B e V? O ângulo vai ser de 0 graus. São tangentes, ele está seguindo na direção tangente. Então, logo, se é zero, eu tenho seno de zero. O seno de 0 graus é zero. Então, quanto que vale a força magnética nessa situação? Força magnética vai dar zero. Entenderam como é que foi isso aí? O mais difícil é a letra A, que você tem que fazer essa análisezinha aqui, ó. Essa análise aqui é mais chatinha mesmo. Você tem que separar, depois você tem que ver que eu tenho que calcular a força, depois de calcular, eu tenho que calcular o campo, depois de calcular o campo, pegar a força, aplicar aqui. Aí depois que eu apliquei, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer só uma análise em cada situação do valor do ângulo θ. E aí, gente, tudo tranquilo aí? Ele é mais difícil um pouquinho, mas eu queria mostrar mesmo a aplicação disso. Deu para vocês entenderem, né? Ok? Deu pra dar uma viajada, mas deu. Ah, não. Tranquilo. Depois vocês reveem isso aí e me dão um toque. Esse aqui também é facinho. Ele é um pouquinho mais simples que o outro, mas é de cálculo também. Mas é interessante, olha. Então, você tem aqui a figura, você tem dois fios. Um fio que tem uma corrente para lá de 18 ampere e uma corrente para a esquerda com 10 ampere. A distância entre os dois fios é 2 centímetros, e eu tenho um ponto aqui abaixo do segundo fio, que é de 1 centímetro. Então, aqui eu vou falar que eu tenho fio 1, e aqui eu vou falar que eu tenho fio 2. Esse fio 1, como ele tem uma corrente elétrica para cá, ele cria um campo magnético B1. E o fio 2, ele cria um campo magnético B2. O campo magnético de 1 e o campo magnético de 2, eles vão atuar aqui em P. Então, no ponto P, o que que eu vou ter? Eu vou ter um campo magnético BP. E eu posso afirmar que o campo magnético em P vai ser o quê? A soma do vetor campo magnético 1
mais a soma, mais o vetor campo magnético 2. Então, primeiro, o que eu tenho que saber? Qual que é a direção e sentido de B1 e B2, tá? Então, vou pegar aqui, ó, B1. Usa aí com vocês aí a mão direita aí, coloca o dedão para a direita e pega o fio. Imagina pegando o fio. Na hora que você imagina pegando o fio, o que que você vê? Você vê que deixa eu colocar aqui, peraí. Na hora que você imagina pegando o fio para cá, deixa eu ver, não, contrário, né? Na hora que eu pego assim, não, deixa eu ver, direito, né? É assim, isso. Na hora que eu pego, imaginando o sentido do fio para cá, a minha mão fica assim, não fica? Então, o que que tá acontecendo? Em cima, o campo magnético, em cima do fio, ele está saindo. E embaixo, o campo magnético está entrando. Então, você coloca aqui, ó. Em cima ele está saindo, embaixo está entrando. Então, o campo magnético 1, ele está o quê? Abaixo do fio está entrando. E o campo magnético de 2, hein? O campo magnético de 2. Se a corrente está para lá, quer dizer que é o contrário. Quer dizer que em cima, o campo magnético 2 está entrando, embaixo está saindo. Então, esses dois vetores são contrários, né? Então, eu posso afirmar que o campo magnético em B vai ser igual ao módulo do campo magnético de 1 menos o campo magnético de 2. Por que módulo? Para mim só pegar o valor positivo. Ah, por que é subtraindo? É porque eles são vetores com sentidos contrários, tá? Contrários, tá? Então, se são sentidos contrários, eu vou subtrair. Então, agora me resta saber o quê? Calcular, né? Qual que é o valor de B1? Aí eu vou usar a fórmula de Ampère. Mi0, porque ele falou que eles estão no vácuo. Então, vou usar Mi0 aqui. Ó. Vezes a corrente que passa em 1 sobre 2πd, que é igual. Aí eu coloco aqui, ó, 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente 1. A corrente 1 é 18 amperes. 18 amperes. Sobre 2π vezes a distância. Olha só. Agora eu quero o ponto, eu quero B1, eu quero a distância de 1 até o fio, até o ponto P. Então eu quero esse pedaço aqui. Então eu vou pegar essa distância aqui, ó, vai me dar o quê? Essa distância total aqui vai me dar 3 centímetros. 3 centímetros é 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então joga aqui 3 vezes 10 a menos 2. Então aqui eu venho cá, vou cortar algumas coisas, né? Pi com pi corta, 2 com 4, sobra 2 aqui. 3 com 18 dá 6. Ah, então isso aqui vai dar 12. Legal. 2 vezes 6. Vezes 10 elevado a quanto, hein? Menos 7, menos 2. Então é menos 7 mais 2. Então isso aqui vai dar menos 5. Tesla. Então esse aqui é o campo B1. Legal. Agora eu vou calcular o campo B2. Mesma equação. Mi0 vezes I2 sobre 2πd. Então, vamos lá.
4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes corrente 2. Corrente 2 é 10 amperes. Vezes 10 dividido por 2π d. Aí vamos ver o que dá para cortar aqui. Π com π, 2 com 4, sobra 2. Isso aqui vai dar 2. Isso aqui vai dar 2 vezes 10. 7, aqui tem 10, né? 10 quer dizer que tem 1 aqui, né? 7 menos 1, menos 6 teslas. Bem, vocês concordam comigo que 12 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 1,2. Diminua aqui, aumenta. Se eu diminuo aqui... Espera aí, o que eu estava fazendo? É isso mesmo. Se eu de 12 vai para 1,2, diminuir o número. Quer dizer que eu tenho que aumentar isso aqui. Então, espera aí. Porque deu menos 5 mesmo. Só ver se eu não misturei. Menos 5. É porque eu tenho que igualar os expoentes. Ah, não, então, ao contrário. Então, aqui vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a diminuir aqui, então tem que... Não, esquece, espera aí. Deixa eu pegar aqui, é o contrário. É o outro que eu tenho que pegar. 2 vezes 10 a menos 6 é exatamente igual a 20. Se eu aumento aqui, aí eu diminuo. Espera aí. Nossa, fiz uma confusão aqui agora. Qual que é? Ah, não. Nossa, eu esqueci da distância. Olha que coisa, gente. O professor seu está ficando doido. A distância aqui, ó. Então vai ficar isso aqui. Só que ainda não acabou aqui, não. Pera aí. Foi mal aí, galera. Pera aí. Eu esqueci de colocar a distância aqui, ó. Agora eu vou colocar. Distância D aqui. Qual que é a distância D que eu tenho que usar aqui? Bem que eu vi que estava faltando alguma coisa, ó. Qual é a distância aqui? É 1 centímetro. Ah, 1 centímetro é igual ao quê? 1 centímetro vai dar 10 elevado a menos 2 metros. Ah, bem, agora vai ficar legal. 10 elevado a menos 2. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Menos 7 com 1, menos 6. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 4 teslas. Isso, agora ia dar o que eu tenho que fazer. Olha. 12 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 1,2 vezes 10 elevado a 12 para 1,2, o que aconteceu? Diminuiu o número, então aumento. Aumento mais 1, então vai ficar menos 4. Por quê? Para eu poder fazer conta, eu tenho que ter a mesma potência. Aí eu pego isso aqui, ó. Pego isso aqui e venho para cá. Então, qual que é o campo magnético no ponto P? Vai ser B1. B1 vai ser 1,2 vezes 10 elevado a menos 4, menos B2. 2 vezes 10 a menos 4. Então, o campo magnético no ponto P vai ser igual a 0,8, que é módulo, né? Vezes 10 a menos 4 teslas. E vai me dar 8 vezes 10 a menos 5. Agora, qual campo que é maior, hein? É o campo B1 ou o campo B2? B1 deu 1,2. E B1 deu 1,2. E B2 deu 2. Então, o campo 2 é maior. Então, o sentido que prevalece vai ser o sentido de B2. Então, o campo BP vai ter um valor de 8 vezes 10 a menos 5 teslas, e o sentido dele vai estar saindo do plano do papel. Essa aqui é a resposta do problema. E aí, gente, deu para pegar? Deu. Deu, né?
No meio deu uma embaralhada, mas tá suave agora. Não, deu para dar uma só. O bom de ter essa coisa escrita é que depois você pode analisar direitinho. Agora, isso aqui é para fechar rapidinho. É porque eu não tinha falado para vocês de espira. Eu ia falar de solenoide hoje também, mas vamos devagar. Olha só. Quando eu tenho um fio esticado assim, é fácil. Eu uso a lei de Ampère. Campo magnético é Mi zero vezes I sobre 2πd. Legal. Mas se eu pegar esse fio e começar a dobrar e fazer um círculo com ele, hein? O que que acontece? Fora eu vou ter um campo magnético, dentro eu vou ter um campo magnético, só que dentro é a parte convergente, não é? Então, num ponto específico, que é o centro, eu vou ter o quê? O maior campo magnético, o maior valor de B. Então, quando eu pego um fio e eu faço esse fio ficar, eu crio um circuito fechado, eu faço ele ir e voltar, eu crio uma espira, como tem essa figura aqui, ó, eu tenho um lugar onde o valor de B pode ser é o maior valor possível, é muito maior do que esse aqui de um fio qualquer. E aí você tem uma fórmula específica para isso. Qual que é a fórmula específica para calcular o campo numa espira? Numa espira, o campo ele é calculado de uma forma parecida. Aí vai te dar o campo só no centro. Mi vezes I sobre 2R. Onde R é o quê? É o raio da espira. Então, Aí o essa 2 lá fórmula. embaixo teria o pi, professor, ou não? No Como é que é? denominador. O 2R teria o pi no 2, multiplicando, ou não? Não, não tem pi. Essa que é a diferença aqui, ó. No fio, tem o pi e tem a distância. Pode ser qualquer distância. Aqui não é qualquer distância, é só o raio. E não tem o valor de pi. Aí isso aí você deduz isso aqui usando a lei de Ampère. Só que aí fica meio chatinho de deduzir. Eu não vou pegar nisso, não. Então, aqui, ó, você tem uma equação para você calcular o valor do campo magnético no centro, só no centro, tá? Então, aqui é no centro. Então, voltando aqui, ó. Eu tenho uma espira circular. Aqui ele está falando de 2P. Foi erro de impressão? Não é 2P, não. É 20 centímetros. Aí já vamos calcular aqui, ó. 20 centímetros é o quê? 0,2 metros, que é igual a 2 vezes 10 a menos 1 metros. Vou já colocar aqui, ó. É percorrido por uma corrente de intensidade igual a 5 amperes aqui, ó. Então, aqui sobe 5 amperes, passa 5 amperes, então, ó, vai ter campo aqui, vai ter campo aqui. Chega aqui também 5 amperes, vai ter campo aqui e aqui. Só que aqui, olha só, dentro da espira, os campos estão convergindo para um lugar só, que é o centro. Aqui vai ter o campo, e aqui vai estar descendo. Então, o que que eu quero aqui? Eu tenho que determinar, aí eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu pego o alto aqui, esse ponto aqui assim, ó, corrente para lá. Se a corrente está para lá, o que que eu posso afirmar usando a lei de Ampère da mão direita, hein? Corrente para a direita quer dizer que o campo em cima vai estar saindo e embaixo vai estar entrando. Nesse ponto aqui, onde é que está o centro do círculo? Não está embaixo? Ah, se aqui o centro está embaixo, quer dizer que o vetor do campo magnético vai estar entrando. Que é isso que ele fala aqui, ó, caracterize. Caracterize é para falar o quê? Direção e sentido e valor. Então, esse aqui é a direção e sentido, entrando no plano da tela. E o valor? O valor, eu vou usar essa equação aqui, ó. B igual a mi vezes I sobre 2R. Então, vai ser 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é de 5, sobre 2 vezes o raio, que é de
2 vezes 10 a menos 1. Aí, o que dá para eu cortar aqui? 2 com 2 com 2. Então, vai dar 5. 5 vezes o π. Não pode esquecer aqui, ó. Então, isso aqui vai dar 5π vezes 10. Menos 7, embaixo menos 1, vai para cima mais 1, então menos 6. Π é 3,14, então 5π dá mais ou menos 16. 16 vezes 10 a menos 6 teslas, que vai dar 16 microtesla. Resposta final. Foi mais tranquilo, não é? Galera? Oi, Oi. vocês estão vivos aí? Oi, professor. Tô tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Ô, gente, eu vou acabar por hoje, porque já vai dar os 50 minutos. Mas o que vocês acharam? Acharam que valeu a pena, que deu para pegar direitinho algumas coisas? Professor, tipo Deu, assim, deu pra pegar direito. particularmente, o único difícil pra mim foi o lance dos ângulos no valor de cena. Porque quando o senhor ia explicar, tem um delay, eu ficava perdido do que o senhor tava falando. Ah, só o delay, né? Quando eu subir esse vídeo, eu vou mandar esse vídeo certinho lá para vocês. Você dá uma olhadinha, que aí o delay deve sumir um pouquinho. O problema é da Beleza. transmissão ao vivo. E aí depois, semana que vem, eu continuo terminando esses aqui, ó. Beleza. Tranquilo? Então, gente, ó, salvar aqui. Não, depois eu salvo. Peraí. Eu vou enviar para você também esse documento aqui para vocês poderem ler depois. Então, eu vou encerrar já a aula hoje, gente. Para a gente parar aqui a gravação.